Isabel Branquinha. Pedro Amaral, que prazer vê-lo. Nossa, hoje você tá elegante. Estamos elegantes hoje, né? Hoje trouxemos alguém elegante, tá? Alguém pra falar de um teatro elegante. Eu acho, pelo menos. Ah, eu também acho. É uma coisa que a gente não tá acostumado a ver. Não está Tem acostumado. esse outro momento, esse outro caráter. Do que será que a gente tá falando? Acho melhor a gente chamar ele e descobrir. É isso, Vamos lá? então. Vinheta, por favor. E estamos então com ele, que é dramaturgo, é poeta, diretor, escritor, roteirista e músico brasileiro. Seja muito bem-vindo, Léo Lama. É um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é. Então, por favor, o primeiro sinal. Muito obrigado, técnica. Léo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. A gente vai hoje falar um pouquinho sobre carreira, sobre história, sobre espetáculos que estão acontecendo, que vão acontecer, que a gente já pegou uns spoilers aqui com a nossa assessora, que tem coisa para voltar. Mas a gente queria começar esse nosso papo entendendo a sua história, Léo. Como você chegou na dramaturgia, como você chegou nesse lugar para trazer esses espetáculos para nós. Eu sou filho de um palhaço famoso de circo. Então, nossa família é circense, né? Minha mãe também, palhaça. E seguindo essa tradição de circo, eu não tive como escapar da tradição circense. Claro. E meu pai era o palhaço Frajola, o famoso palhaço Frajola, mas ele também, às vezes, se dizia, assinava Plínio Marcos. E a minha mãe, que era o palhaço Bobo Plim, também assinava, às vezes, como Valderez de Barros. Então, seguindo essa tradição circense, que é comum no circo, um palhaço passar para outro, a maquiagem, você continuar na trajetória, eu não tive muito como escapar, embora os meus irmãos conseguiram escapar, mas eu acabei sem querer querendo, seguindo a profissão dos meus pais, do meu jeito, pelo meu próprio caminho, mas houve influência, podemos dizer assim, porque lá em casa tinha uma atmosfera circense, né? Então a coisa, o circo estava presente. Meu pai se dizia palhaço, né? Embora dramaturgo, embora conhecido como um dos maiores dramaturgos do país, ele se dizia o tempo todo palhaço. Ele gostava de ser palhaço, mais do que ser dramaturgo. Então foi um caminho ali aberto, né? A primeira peça infantil que eu vi chamava Navalha na Carne. E aí eu já comecei a me interessar, porque a gente ia nos camarins, coisas engraçadas, porque eu brincava nos camarins de Quando as Máquinas Param, por exemplo, com a Débora Bloch. A gente era pequenininho e o Jonas Bloch estava fazendo com a minha mãe e a gente ficava correndo pelos... Então, eu estudei em colégios de filhos de artistas também, então... No colégio que a gente estudava, estava o Irã Havashi, filho da Irene Havashi, o filho da Etty Fraser, o filho do Carlos Alberto Torres com a Terezinha Sodré, a Júlia Lemertz, tinha um monte de gente. Então, meus coleguinhas eram todos palhacinhos, todos eram artistinhas e a gente já tinha isso, né? De um jeito ou de outro, essa tradição colocada ali pra gente como uma proposta para seguir ou não. Mas esses todos que eu citei seguiram. De um jeito ou de outro, a gente seguiu. Muito legal. Mas, Léo, a gente queria saber, encaixando um pouco mais dentro da sua história, da sua trajetória, é isso que o P falou, né? A gente sempre tem muitas pessoas que perguntam pra gente e que vêm questionar a gente de como começar, por onde eu começo, por onde que eu vou. Eu quero ser dramaturgo, eu quero ser roteirista. Como eu entro nessa área? O que eu faço? E a gente queria saber um pouquinho de você. Apesar da sua história já vir desse lugar e de ter essa afluência, mas como você se descobriu? Como você quis entrar e por onde você começou? O que você colheu? E tem essa coisa, né? Porque o meu pai era dramaturgo, mas ele nunca foi capaz de falar de dramaturgia para mim. Ele não entendia nada de dramaturgia mesmo. Ele era uma pessoa empírica, completamente empírica. Ele conviveu muito com a Pagu, e a Pagu falava que nem sabia como ele era capaz de escrever, já que ele conhecia só 10 palavras. Então tinha... o que eu quero dizer com isso assim, que é difícil você aprender uma arte no lugar onde a arte acontece.
É fácil fazer um curso de dramaturgia. É fácil você seguir um passo a passo sobre conflito dramático, sobre personagens, sobre construção de personagem, sobre regras de dramaturgia. Mas ser um artista não é uma coisa que pode ser explicável. Eu não acho que você forja um artista. Acho que você... aliás, o artista se reconhece pela recusa de ser um artista. Porque a gente vive num tempo onde todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer estar no holofote. Todo mundo quer brilhar. Todo mundo quer fazer alguma coisa em que o seu ego seja notado. O artista verdadeiro é aquele que, de uma certa maneira, recusa o papel do idiota social, o papel daquele que veio para aparecer. Então, o nascer de um artista é uma coisa rara. Não são... Muita gente se diz artista e nem todo mundo é. Você usou a palavra carreira ali, né? Quer dizer, eu não tenho carreira. Obviamente que eu não tenho carreira, porque jovem é que tem carreira. Você vê que tem jovens assim, com 30, já estão há 20 anos. Eu encontro muitos jovens que falam, eu já tenho 20 anos de carreira. O velho, na verdade, só vive o dia. É hoje, a gente quer chegar no fim do dia cada vez mais. Eu adoro envelhecer é uma coisa boa. O Nelson Rodrigues mesmo já falava, jovens, envelheçam. Porque ser jovem é uma coisa problemática, porque o jovem ele acha que ele é importante, primeiro, e segundo, ele acha que ele não fez tudo o que ele tinha que fazer, que ele está atrasado, que o tempo vai acabar, que ele precisa fazer mais coisas, que ele precisa aparecer, que ele precisa realizar. Que isso... E o homem maduro, como diria Aristóteles, o spoldaios, Sócrates falava o spoldaios, o homem maduro, aquele que já atingiu uma certa serenidade, só quer terminar o dia. Então, carreira não existe. Existe se você vai conseguir realizar um trabalho artístico. Então, para você, a dramaturgia hoje em dia vive uma praga chamada Netflix. E a Netflix é o quê? É a padronização de uma dramaturgia. Então você pega, sei lá, 200 filmes que só muda a cor dos atores, o sexo dos atores, mas a história é sempre a mesma. Outro dia eu fiz um levantamento na Netflix, tem mais de 180 filmes com a palavra vingança no título. As pessoas querem se vingar de alguma coisa. Os americanos querem se vingar dos russos, dos árabes, deles mesmos. Então, tem roteiros o tempo todo padronizados, iguais. Assim, a literatura contemporânea está contaminada, porque você pega um monte de livros de literatura atual, eu sou júri de prêmios, já fui várias vezes júri, então eu fui obrigado a ler muitos livros, e são todos iguais, com o mesmo tema, parecendo um roteiro da Netflix. Não tem perigo, mas não tem perigo mesmo de surgir um Guimarães Rosa, uma Hilda Hilst, uma Clarice Lispector. Não vai surgir. Não vai surgir. Não vai surgir porque existe uma tendência a copiar fórmulas. Então, uma dica sobre dramaturgia, não copie fórmulas. E entenda primeiro o que é arte, para depois entender o que é escrever teatro. O que é teatro? O que é dramaturgia? Tem uma complexidade muito grande aí, porque também primeiro você precisa entender o que é o seu coração. O que é responder a uma vocação? Eu pensava assim, bom, eu não vou ser dramaturgo na casa do Plínio Marcos. Seria uma loucura fazer uma maluquice dessas. Só que não teve jeito. Quando eu tinha 21 anos, eu escrevi uma peça chamada Dores de Amores, com a Malu Mader, o Taumaturgo Ferreira, e eu disputei o prêmio Mulher, que era o prêmio mais importante do teatro, com meu pai. E eu ganhei. Foi um desastre. Foi um desastre familiar. Então, não era para acontecer. Não era para o moleque ganhar o prêmio. Mas é que é um apelo vocacional. Eu queria ser músico. Eu sou músico. Mas não aconteceu eu não aconteci na música como aconteci no teatro. Aconteci entre aspas, porque acontecer, o que é acontecer? Todo dia você está acontecendo nessa arte. É uma coisa de lapidação. Meu pai passou a vida inteira sem dinheiro, sem conseguir montar as peças. Ele reclamava que não era divulgado. Hoje todo mundo conhece o nome dele, mas pouquíssimas pessoas leram as peças dele. Haja visto que a gente publicou a obra completa e ela está toda empilhada nos armários lá de casa que ninguém quer comprar.
Porque ler teatro é muito difícil. Isto é uma coisa importante de se dizer, porque não existe na escola nenhum estímulo para ler peça de teatro, que é difícil. É difícil ler peça de teatro. Ninguém pega uma peça do Nelson Rodrigues ou do Plínio e vai entendendo. Shakespeare, então, não precisa nem dizer. É difícil ler dramaturgia, e é uma arte. Ler dramaturgia também é uma arte. E o Brasil é um dos poucos países em que a dramaturgia não é considerada literatura. Qual que é o maior escritor de todos os tempos? Ai, meu Deus. Seria Com certeza a seria o resposta, Shakespeare? Seria? Se for o Shakespeare, ele é um dramaturgo. E aqui no Brasil não tem. Lá na Argentina, por exemplo, no Chile, tem livrarias inteiras especializadas em dramaturgia. Aqui a gente tem setores pequenos, bem pequenos, nas livrarias. É difícil até achar dentro da livraria. Mas só se achar no estante virtual, às vezes, um livro usado de uma dramaturgia que você queira do que numa livraria. Por quê? Porque as pessoas não leem. Um editor não é louco de editar uma peça, porque ninguém vai ler. Então, eu já ouvi falar do Plínio Marcos, mas não li nada do que ele escreveu. Haja visto que ninguém quer comprar a obra completa dele. A importância é cultural. A importância é porque alguém está dizendo que é importância, mas ninguém conhece de verdade. Então, não conhecendo dramaturgia... Então, o que seria dar aula de dramaturgia? Alguém que quer aprender dramaturgia. Isso envolve uma complexidade muito grande, porque é uma arte, não é simplesmente uma fórmula. Fórmula eu passo agora. Você pode anotar aí na sua casa uma fórmula para escrever um texto, copia um texto da Netflix que é capaz até dele ser vendido. Se você copiar uma fórmula, né, que sei lá, se for uma comédia romântica, o casal quer transar, mas vai ter um problema no meio, eles vão se separar, vai acontecer um monte de coisa, depois eles se juntam no final. É basicamente isso. E o de vingança raptaram a sua filha. Já veio 15 títulos na minha cabeça. Exatamente. É fórmula. É fórmula porque o público é mediocrizado. O público quer isso. O público quer que a coisa aconteça exatamente igual, que é um jeito de se entorpecer, ficar no sofá assistindo uma coisa que você fica adivinhando as cenas antes delas... agora não sei o quê. Agora não sei o que lá. E tudo acontece exatamente como você quer. Isso é fórmula, não é arte. A arte é outra coisa. Então, fazer roteiros, fazer peças de teatro, aula de dramaturgia é a coisa mais fácil do mundo. Fazer arte não é para qualquer um. E envolve o seu coração. Envolve uma resposta vocacionada. Porque você vai ser o Beckett, você vai ser o Ibsen, você vai ser o Plínio Marcos, você vai ser o Shakespeare. Porque aí você é alguém que vai contribuir para uma transformação histórica, cultural de uma arte. É diferente de você ficar reproduzindo fórmulas à torto e à direito. Sim. Achei interessante você comentar isso em relação aos livros do Plínio numa estante em casa e não serem vendidos. Eu sou de Santos. Então, desde que eu comecei a fazer teatro lá, muito novo, eu sempre ouvi e sempre li. E é engraçado, eu chego em São Paulo e eu senti uma diferença clara em relação às referências do que as pessoas mas já você tinham lido. Você leu porque você tem interesse na área. Não, com certeza. Mas mesmo que... pessoas com interesse na área de outras cidades, eu já senti uma certa diferença. Claro, eu venho de uma cidade onde a gente comenta sobre, onde tem lugares na cidade em que você fala, aqui se passar tal peça, aqui tem tal referência da obra dele. Achei engraçado, já desde chegar em São Paulo já senti uma diferença. Em Santos é muito vivo, eu sinto a memória dele, para quem trabalha com arte em Santos. Que é uma coisa também das cidades explorarem seus mortos ilustres. Tem isso em todos os lugares do mundo. Claro. Tem uma história maravilhosa do Peter Brook, que o Peter Brook estava montando Romeu e Julieta em Stratford-upon-Avon, que é a cidade onde Shakespeare nasceu. E a sociedade lá é toda pudica. E ele estava montando Romeu e Julieta como Romeu e Julieta que é uma peça cheia de palavrões, cheia de obscenidade. Todo mundo acha que Shakespeare é só poesia. Não, ele falava palavrão pra caramba. Pouca gente sabe disso, associa sempre a poesia, mas ele tinha também a linguagem do povão. E como o Peter Brook estava montando, ele foi fazer uma viagem para Verona. E lá em Verona tem todo o tour da Julieta, né? Então tem um guia que vai levando as pessoas. Aqui era o balcão da Julieta, aqui era o quarto onde a Julieta dormia, aqui o Romeu e a Julieta passaram, aqui aconteceu a briga do senhor Capuleto com o senhor Montecchio, não sei o que lá.
E ele foi seguindo ali turisticamente tudo. Aí no final ele chegou para o guia italiano falando: olha, eu queria te dizer que para nós ingleses, né, a Julieta não existe, né? É meio um personagem de ficção. Aí o guia italiano virou para ele e falou assim: olha, eu queria dizer que para nós italianos o Shakespeare não existe. Genial. Muito bom, muito bom. E, na verdade, existe, né, uma dúvida se ele existiu ou não. Então, a brincadeira é que, às vezes, a ficção vale a pena tornar a ficção realidade e, às vezes, a realidade ficção. Então, tem essa magia, né, do entorno de uma grande obra. Eu assisti aqui uma entrevista que vocês fizeram com a Vera Zimmermann, que está fazendo o Diadorim no teatro, e ela fala do pessoal de Cordisburgo, que é onde o Guimarães Rosa nasceu. Então, essas cidades, Santos, com o Plínio, e Cordisburgo, com o Guimarães Rosa, quer dizer, tem o Morto Ilustre, né? Quando você vai... Eu fui recentemente para Salzburg, que é a cidade onde o Mozart nasceu. Então, lá a cidade explora desde o bombom até os espetáculos de todo tipo. Também é a cidade onde foi gravado... com a Julie Andrews, como é que é? A Noviça Rebelde. Então você tem o setor do Mozart de um lado, da Noviça Rebelde. E tem todo o tour da Noviça Rebelde. Aqui passou a Noviça Rebelde. Exato. Esse era o morro em que ela cantava. Então essas cidades exploram seus mortos ilustres, mas não quer dizer que respeitam culturalmente, verdadeiramente. Não quer dizer que está aumentando o número de... Não existe nenhum tipo de movimento para que se ensine dramaturgia, como ler dramaturgia. Não existe nada nesse sentido. Pelo contrário, existe assim, quantidade de livros sendo vendido, mas poucos leitores. Então, a ideia sempre é vender livro e não formar leitores. E essa é uma diferença muito grande entre arte e fórmula. Perfeito. Você comentou algo que eu achei interessante, acho que é legal a gente voltar. Essa questão de Shakespeare ter sido lido como uma poesia linda e limpa. Esse processo de higienização em cima da obra dele. De onde veio isso? Por quê? Porque... Hoje eu sinto que está voltando, assim. Eu vejo novas traduções que têm uma outra pegada já, uma outra perspectiva, uma outra linguagem. Porque tem uma parte que é uma poesia linda, maravilhosa. Claro, e sim, é uma coisa incrivelmente escrita de um lugar sublime. Só que ele falava para todo mundo. Ele era justamente um dramaturgo popular. A única diferença é que um popular daquela época era uma pessoa instruída. Então, e comparando então com o nosso maior escritor, já que eu acabei de falar da Vera fazendo o Diadorim, o Guimarães Rosa deu 6 entrevistas. Nas 6 entrevistas, ele fala: eu sou um místico. Eu sou um místico. Mais do que um escritor, eu sou um místico. Ninguém deu realmente muita bola para o que isso quer dizer. Shakespeare era um estudioso das artes místicas. As peças dele estão impregnadas do místico. Mas ninguém conhece mais essa linguagem. Só que o homem comum daquela época entendia astrologia simbólica, entendia alquimia, entendia várias e várias artes ocultistas, e ele pôde citar nas peças dele várias dessas coisas. Preceito, por exemplo, a Diadorim, na verdade, não é uma discussão de gênero, isso é apequenar a obra, é uma discussão sobre o andrógeno. O andrógeno é um símbolo alquímico que fala das qualidades do masculino e do feminino. Isso também está em Romeu e Julieta. Então, como a gente foi perdendo linguagem, formas de falar sobre assuntos que não estão mais na linguagem comum e foram vulgarizados por autores medíocres, digamos assim. Então, se você fala a palavra alquimia, vão associar com o alquimista do Paulo Coelho, e aí não vai ter nada a ver com a arte a qual o Guimarães Rosa... O Grande Sertão Veredas é um tratado de cavalaria místico. Ele falou isso 200 mil vezes. As pessoas chegaram a escrever livros sobre como se fosse um tratado social. Você pode projetar o que você quiser sobre qualquer coisa. Você pode fazer o que você quiser com a metáfora. A única coisa que você não pode dizer é que o autor quis dizer isso. Porque o que ele quis dizer, ele mesmo disse: eu sou um místico. A minha obra é mística, não é uma questão de gênero, é uma questão metafísica sobre um símbolo de androginia. E o andrógeno nada mais é do que Adão Cadmon, é o Adão.
É Adão e Eva juntos, ou seja, o princípio masculino e o princípio feminino unidos. A mesma coisa que está em Romeu e Julieta. Por exemplo, eu pergunto, por que todas as peças de Shakespeare de amor, os personagens que se amam morrem? Porque o princípio entre amor e morte é o mesmo. Até na raiz da palavra. Tem a raiz da palavra, bem observado, e tem milhares de outras coisas, porque um símbolo nunca se esgota, mas a primeira coisa que você observa é que todas as peças de amor de Shakespeare, os personagens que se amam, morrem. Antônio e Cleópatra, Romeu e Julieta e tantas outras, assim também como na história da humanidade, Tristão e Isolda, e muitas outras peças onde o casal que se ama verdadeiramente morre. Muito bom. Podemos ir para a peça agora que estamos entrando em Shakespeare? Eu acho que é o momento da gente Acha? falar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais nesse universo de Shakespeare, já que estamos, assim, completamente absortos, né? Eu tô, assim... Pegou várias questões pra mim que eu tô, assim... Eu acho que eu tenho que voltar pra escola, talvez. Não, pegou Seja várias questões que eu possível. preciso rever o episódio. A gente sempre... Não precisa rever o episódio. Nós todos temos que voltar para a escola sempre. O nosso lugar é na escola. Por favor, segundo sinal. Muito obrigado. E agora sim, então, podemos entrar em Shakespeare e na peça. A peça é uma peça de marionetes. E os marionetes são fascinantes porque é uma arte à parte. Talvez a arte que deu origem ao próprio teatro, porque a ideia dos bonecos é uma ideia muito, muito, muito antiga. Essa representação, mesmo nas cavernas, as figuras, né? O homem sempre quis se representar. O que os marionetes ensinam pra gente? O que os marionetes querem? Parecer humanos. Coisa que os seres humanos já não querem mais, infelizmente. Então, os bonecos ensinam pra gente que eles querem ser humanos, eles querem ter gestos humanos, eles querem parecer humanos, enquanto o ser humano está querendo inventar inteligência artificial. E os marionetes... Tem um texto maravilhoso do Kleist, inclusive o Gabriel Vilela agora fez um espetáculo de dança recentemente lançado, baseado nesse texto do Kleist, onde o Kleist fala, numa conversa entre dois amigos num banco, eles falam que, num banco de jardim, eles estão falando sobre a arte do balé, que tudo que um bailarino gostaria de ser de verdade é um marionete. Por quê? Porque o marionete não tem a gravidade, não tem o peso que um corpo humano tem. O marionete pode voar. Então, e esse texto é maravilhoso, eu estou louco para ver o espetáculo Gabriel, que é de dança, e eu aprendi na prática isso, os marionetes podem voar, embora eles sejam uma metáfora sobre o humano. E eu construí uma nova metáfora a partir de uma intuição que eu tive, porque toda vez que a gente fala de vida de marionete, você pensa em alguém sendo controlado por fios, como se alguém te controlasse, alguém te levasse para lá e para cá, né? Nós somos marionetes de um Deus que nos conduz para lá e para cá. A metáfora vem disso, né? O próprio Bergman tem um filme chamado Da Vida de Marionetes, que é uma referência a isso, a você estar sendo controlado nas situações. E eu saquei que essa relação marionetista não precisa ser uma relação de controle, mas uma conexão com o mais alto. Então você imagina que existe, eu faço a metáfora de que, e se existisse um corpo sutil acima de você, que se conectasse com você aqui embaixo e não te controlasse, mas te guiasse para as melhores situações, para o justo, para o melhor, para o bom. Mas como a gente, os marionetes se rebelam, eles andam sozinhos às vezes. É meio assustador. Eles se mexem sozinhos. E como a gente, eles também se desviam do melhor caminho. Então, às vezes, eles fazem gestos que o marionetista não quer que eles façam. Eles se enrolam e a gente também se enrola em situações. Então, essa metáfora de você fazer analogia com o humano e com algo, com um eu superior que está lá em cima e que
leva e não amarra o marionete, mas que conduz para melhores situações, é o mote da minha montagem. Então eu peguei Romeu e Julieta, a peça chama Escrevendo Romeu e Julieta, é uma peça de marionetes. Por que chama Escrevendo Romeu e Julieta? Porque o Shakespeare está lá em cena escrevendo a peça enquanto ela está acontecendo. E os personagens interagem com ele, reclamam que não querem morrer, reclamam, por exemplo, um belo dia... Porque a dramaturgia, voltando para o bloco anterior, a dramaturgia também se constrói, às vezes, com acidentes, entre aspas, a partir do que está acontecendo. Eu fui escrevendo a peça, não uma criação coletiva, não uma mas existe... Em toda a arte tem um elemento de vivo. A arte é viva. Por isso que o formulático é morto. Porque eu fiz uma frase, eu falei assim, roubaram minha filha. Você já falou milhares de filmes. Porque o formulático é morto. A arte é viva. Então, um belo dia, eu falei assim, pega o boneco do Paris. O Paris é um dos personagens da peça. E aí, mas onde está o boneco do Paris? Não tem o boneco do Paris? Não tem o boneco do Paris? Não tem o boneco... Não tinha o boneco do Paris. Eu falei, como assim? A gente não encomendou o boneco do Paris? Não tem o boneco do Paris. Aí eu fui obrigado a fazer que o próprio Shakespeare fizesse o Paris. Eu coloquei uma máscara nele e ele passou a fazer o Paris. E aí mudou toda a peça, porque o Shakespeare fazia mesmo personagens da peça dele. Acho que aquele filme Shakespeare Apaixonado mostra bem isso. Embora seja um pouco formulático, Sim, mas ele traz um universo. Ele traz um universo. Sim. E então a peça começou a ser construída também a partir da falta de um boneco. Eu fui buscar esses bonecos lá em Viena, que é do lado da Eslováquia. A artesã desses bonecos é uma artesã eslováquia chamada Jana Petlová. E o Benvolio é da República Tcheca. E essa região tem tradição de marionetes. Depois da pandemia, o teatro lá foi fechado, né? Foi arrasado. Então, eles estão tentando se reerguer. O cônsul da República Tcheca do Brasil veio assistir a nossa peça, ficou maravilhado e com saudade, né, disso, porque é uma arte muito popular, como a bola é pra gente aqui no Brasil, para eles o marionete. E a gente não tem tradição, nós temos grupos de marionetes, tem o Giramundo, né? Tem uma cena, misteriosamente tem uma cena de marionetes lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas a gente não tem uma tradição. Tradição é quando todo mundo pegaria um marionete. Aqui uma bola, todos nós já tivemos contato com uma bola de um jeito ou de outro. Marionete já não. Então foi difícil também achar, a gente teve que formar. Aí a Andy Rubinstein, que é a preparadora de marionetistas, eu chamei ela para preparar pessoas que já mexiam com bonecos, da Trux, por exemplo, companhias de bonecos, que não necessariamente eram de fios, né, que o boneco de fio é específico. E aí a gente foi formando isso. Em 4 meses a gente conseguiu levantar a peça, aí sim, usando tudo que eu falei sobre alquimia, sobre símbolos, sobre o sagrado nas peças de Shakespeare, porque, além de tudo, os marionetes possibilitam isso. Eles voam. Um belo dia eu descobri, nossa, eles voam. E dá para fazer coisas incríveis. Eles não precisam sair convencionalmente pela coxia, eles podem sair por cima. Então, eu fui lá em Salzburg, vi espetáculos, e isso me libertou, porque eu falei, nossa, é uma outra arte, é uma outra linguagem. Traz o humano, mas também traz o encantado, digamos assim. Traz coisas que não é fácil de fazer com pessoas. Sim, você estava falando sobre os bonecos, eu achei muito interessante. Fui ver algumas fotos e coisas do espetáculo. E exatamente por isso, de não ser uma tradição, eu não tinha dimensão que mais de uma pessoa controla o mesmo boneco. Eu achei aquilo fascinante. A gente tem uma cena em que a Julieta está no balcão e o Romeu, ele voa, sai do chão e ele circunda o balcão para o outro lado. Só isso. Para fazer isso, precisa de 8 pessoas. É muito bom. Eu não tinha dimensão. Pra mim era uma pessoa só, e eu não sei como. Nunca parei pra pensar em como se manuseava o boneco. Porque você tem que apoiar o boneco segurando, chama manopla, aquilo que controla. E aí alguém tem que ficar na mãozinha, uma mão esquerda, mão direita. Se der, às vezes dá.
para você, uma pessoa só fazer, dependendo do movimento, porque tem isso. Quanto mais movimentos fizer, mais pessoas estão envolvidas nesse negócio. E isso é maravilhoso, né? Porque é uma arte de cooperação, né? É muito bonito você imaginar que tem a voz gravada, o corpo do boneco e outras pessoas, todas juntas na mesma ação. É um coletivo ambulante, né? É como Quase um nado sincronizado ali, né? É um nado sincronizado, é um Tai Chi Chuan, é um nado sincronizado, é uma arte, às vezes, marcial. Você está lutando contra... Você não pode... Às vezes eu estou muito perto, os bonecos estão muito perto, alguém pode puxar o fio do boneco do outro e mexe errado. Quer dizer, é tudo muito preciso, muito delicado, muito perigoso, porque enrosca, acaba a peça. Se eles enroscarem, o áudio vai andando e eles não conseguem fazer a cena. Até agora não aconteceu, mas... E todo o espaço foi feito para isso, né? O Teatro B23... B32. Ai, menina, é o Teatro da Baleia. O Teatro da Baleia. O Teatro da Baleia. O popular Teatro da Baleia. Ele foi... É um espaço especialmente feito para que você faça esse espetáculo ali. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é, porque o espetáculo, ele trabalha com o espaço, né? A gente tem todo um outro ambiente para que essa arte possa acontecer. A gente construiu um teatro na garagem mesmo. O único espaço que eu encontrei para poder fazer, porque se fizesse no teatro mesmo, seria um teatro dentro do teatro. E aí ele teria que ser desmontado toda hora. Para a gente ter um espaço fixo, eu fui procurando no prédio um lugar onde eu pudesse construir esse teatro. E o nosso patrocinador, o idealizador desse projeto, que é o Rafael Birman, que dá nome ao B32, B de Birman, é o projeto 32 do Birman. E ele está bancando do bolso dele esse projeto, é um sonho dele. Ele me convidou, a gente conversa sobre esse projeto desde 2015. Eu nem achei que ia dar certo. Então, várias conversas, até que depois da rolou. E agora tá concretizado. Existe um teatro onde a gente construiu lá na garagem e... funciona permanente e vai ter outra peça. Agora, em setembro, a gente pretende estrear Antígona. Caramba! Então vai continuar essa estrutura. A ideia é fazer uma companhia de repertório. Já começamos os preparativos para Antígona, para que tenha várias peças acontecendo em dias diferentes, às vezes até no mesmo dia, para formar um público, porque também é um trabalho de formação cultural, né? Sim, é isso. Você comentou de ser algo cultural lá fora, onde você esteve. Imagino que lá junte todas as idades para assistir. Sim. Mas principalmente para adulto, né? Porque o espetáculo que eu fui assistir, por exemplo, A Flauta Mágica, era às 9 da noite, tinha quase 3 horas de duração e era completamente público adulto. Que é uma tradição de você ir assistir como se fosse assistir uma peça adulto. Tem para criança. A nossa montagem, as crianças têm ido, elas podem assistir, mas não é para elas. Não tem a linguagem para criança. O pai precisa saber que tem um suicídio na peça. Tem coisas que é feito... A própria peça em si, né, o texto original, ele tem o suicídio, ele tem cenas que não são para crianças. Mas, pelo encantamento dos marionetes, alguns pais têm levado, mas eu não diria que tem uma linguagem para criança. Ela pode ser vista por crianças se o pai permitir, se quiser, mas um dos empecilhos é que a peça tem 1h30 e a pessoa precisa conseguir ficar 1h30 sem pegar o celular. Então já é um desafio grande para os adolescentes que vão lá e ficam inquietos, porque a mente moderna não aguenta 1h30 longe de um celular. Então, isso eu falo no começo, às vezes, vai começar um grande desafio agora. Você precisará ficar 1h30 longe do seu celular. E muitos perdem. Muito bom. E é isso, é a hora que as portas do teatro já se abriram, as pessoas já estão entrando. E é hora de... É aquele última conversa, hora de se vender. É hora de falar do espetáculo, onde está, que horas...
E não só dele, né? Porque a gente tá sabendo, como sim, eu disse no por começo do favor. episódio, que a gente tem uns spoilers. Então, se você puder já contar pra gente outros espetáculos que não de marionetes, mas que também tem a sua mão envolvida, que tem a sua dramaturgia envolvida, se você puder contar pra gente, trazer esse... Esse ano foi um ano atípico para mim, porque eu detesto trabalhar, eu gosto mesmo de ler, de ficar sem fazer nada, de assistir a Netflix, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, esse ano vou para minha terceira peça, Antígona, e começou a primeira montagem com Jerusalém de Nós, uma peça que também foi super bem sucedida artisticamente para a gente, que eu encenei com a Vitória Camargo e com a Elis Brás, e baseado numa personagem que está viva, uma professora de Jerusalém, a Nurit Pellet El-Hanan, que é uma mãe que em 1999 eu li um artigo que ela escreveu para o jornal Le Monde, e no qual uma mãe judia, tinha acabado de perder a filha num atentado terrorista do Hamas, e ela escreveu um artigo compreendendo o lado deles. Então foi um escândalo, porque ela era uma mãe judia, perdeu a filha num atentado do Hamas. Isso me comoveu, achei um altruísmo inimaginável, né? Porque a primeira coisa que as pessoas falam é: se fosse com seu filho, aí que eu queria ver. E foi com o filho dela, e ela estava contra a política do Estado de Israel. Independente dos lados, de quem tem razão ou não, o gesto é magnânimo, o gesto é absolutamente tocante, né? A partir daí eu escrevi uma peça que não é biográfica, não é contando a vida dela, pelo contrário, só peguei o sentimento. Foi escrita no auge de conflitos que tinham lá, mas só que os conflitos eles transcendem países e chegam, e tem no nosso. Recentemente a gente teve um Israel-Palestina, um direita e esquerda, um Bolsonaro-Lula, um nós e eles vibrante, extenuante aqui no país, e que faz a peça ficar sempre atual, porque o antagonismo, essa ignorância que o ser humano propõe como modo de vida já há muito tempo, ele parece que perdura. Então a peça é o desarme do antagonismo. É uma trajetória para desarmar o antagonismo. A gente cumpriu uma temporada aqui em São Paulo de 2 meses e vamos fazer pelo interior, viajar com a peça, já estamos preparando novos voos. Sensacional. E o Escrevendo Romeu e Julieta, aonde ele tá? Como as pessoas fazem para assistir? Se a gente puder ter um pouquinho disso também. Escrevendo Romeu e Julieta está em cartaz no Teatro B32, sábados 20 horas, domingos 18 horas, na Avenida Faria Lima, 3732, no Espaço Underground, ou seja, é um jeito chique de falar que é na garagem. e tá chique mesmo, porque a gente criou todo um clima, tá bonito, você desce para um elevador suntuoso, chega na garagem e daí tem essa tenda que eu fiz, né, encantada, onde você vai ter uma experiência, porque arte, linkando lá com o primeiro bloco, eu diria que arte é experiência. Então você vai passar por uma experiência, e uma experiência diferente, porque não é fácil encontrar espetáculos de marionetes, ainda mais que tenham uma dramaturgia do começo ao fim, contando uma história, com a arte dramatúrgica sendo realmente ali encenada, exibida. Então, eu convido a todos, sou suspeito para falar, mas tá bonito. É isso, vamos assistir. Então, nós temos... Léo, muito obrigada pela sua obrigado. presença hoje. Que encontro enriquecedor. Saio me sentindo um pouco assim... Talvez eu tenha que passar mais horas e horas e horas e dias e dias e dias voltando tudo e indo pra frente e nunca mais parar de estudar. Todos nós. Eu saio igual a você. Perfeito. Agradeço mais uma vez a sua presença. Vão ao teatro, estamos esperando vocês lá e depois contem aqui pra gente o que acharam dos espetáculos, como colheram essa experiência que era assistir. Nossas redes sociais, Pedro? Nossas redes sociais são Programa Foyer no Instagram e Foyer Programa no YouTube.
É isso, assistam todas as entrevistas lá, inclusive essa. E ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui. Obrigado. Vamos lá, terceiro sinal.